Olá, eu me chamo Maria Clara e estou aqui para apresentar o resumo expandido que tem como tema problemas de monitoria no formato EAD, ou seja, no ensino à distância. Como eu já falei, eu me chamo Maria Clara e juntamente com Gilvan Gomes e Pedro Henrique fui monitora no ano de 2020 na Universidade Federal do Cariri. Nós tivemos como orientador o professor Roberto Hugo. A monitoria, que nós fazíamos parte, que éramos monitores, tem como tema monitoria em programação e estrutura de dados. Eu, juntamente com o Gilvan, era monitora de introdução à programação, sendo eu na linguagem Python de programação e ele na linguagem C. E o Pedro Henrique era monitor da disciplina de algoritmo e estrutura de dados. O intuito desse trabalho é apresentar as dificuldades vivenciadas em uma monitoria totalmente online, como nós vivenciamos nesse ano de 2020, a fim de apresentar propostas remediadoras para tal situação. Então, apresentaremos aqui algumas dificuldades, as maiores dificuldades que nós vivenciamos nesse tempo, e vamos apresentar propostas para que essas dificuldades possam ser superadas nas próximas monitorias, de acordo com o cenário, que nós vivenciamos no ano de 2020. No ano de 2020, como todos sabem, o mundo passou pela pandemia provocada pelo SARS-CoV-2, conhecido como Covid-19, e durante esse tempo todas as atividades presenciais das universidades foram suspensas. E o que não esperávamos, tivemos que passar o ano de forma remota. E tudo se adequou, inclusive a monitoria. A monitoria teve o seu processo seletivo de forma online e durante o período de abril a setembro nós não estávamos tendo aula na universidade. Então, nosso orientador pediu para que nós fizéssemos videoaulas, produzíssemos videoaulas para que após passasse esse tempo, quando as aulas voltassem, esse material pudesse ser disponibilizado para os alunos, para ajudar os alunos. Então, assim foi feito, desde a produção, planejamento e a gravação dos vídeos. Inclusive também de lista de exercícios, também foi produzido para que os alunos tivessem acesso posteriormente. Em setembro, houve o período letivo especial na nossa universidade, e aí foi onde começou as atividades dos monitores diretas com os alunos, os atendimentos com os alunos, porque as disciplinas que nós éramos monitores foram oferecidas nesse período letivo especial. Os materiais complementares foram justamente as videoaulas e as listas de exercício, fornecidos no decorrer da disciplina. Os problemas vivenciados, os principais problemas vivenciados foi a baixa procura durante os encontros de tirar dúvida, Então, os alunos, eles mal procuraram os monitores, Os 3 monitores, falo por mim e pelos meninos que também foram monitores. O baixo feedback dos materiais produzidos. Como eu já falei, as videoaulas e a lista de exercício. Então, houve um baixo feedback da parte dos alunos. E a baixa procura também por e-mail e por WhatsApp, além dos encontros ao vivo, os encontros online. E aí, aqui eu vou apresentar as propostas que nós abordamos no resumo expandido para que esses problemas que nós vivenciamos não se repitam, Uma forma de amenizar esses problemas já vivenciados no ano de 2020. A primeira proposta é a participação do monitor em algumas aulas síncronas. A segunda é o auxílio do monitor para com os docentes da disciplina na produção de materiais. Essas duas primeiras propostas faz com que o aluno se aproxime do monitor, o discente se aproxime do monitor. E essa aproximação, mesmo de forma indireta, faça com que o aluno se sinta, digamos que chamado, a ir em busca do monitor para sanar suas dúvidas. Então, é um incentivo. A terceira proposta é momentos de monitorias especiais próximo à entrega de atividades da disciplina. Por quê? Porque nós vemos que a maioria dos alunos, ainda que poucos, mas a maior demanda de procura na monitoria é quando estavam se aproximando provas, ou então entrega de trabalhos, de atividades no geral. Então, por isso foi sugerida essa proposta. A quarta proposta é a produção de lista de exercícios opcionais e a correção das mesmas. A quinta é o aumento de horários de atendimento de monitoria em dias distintos. Essas duas propostas, a 4 e a 5, foi sugerida pelos alunos, os monitorandos. Nós fizemos um questionário e pedimos as sugestões deles, E essas duas
foram as que apareceram, né, que ficou interessante colocar também como proposta. O que acontece? Na questão do aumento dos atendimentos, é importante ter essa flexibilidade nos horários, mas não esquecendo de que os monitores, eles também são alunos, então eles também têm os horários, e aí tudo isso tem que ser combinado tanto com o orientador, quanto com o monitor, quanto com os estudantes também, para que não haja choque de horário em nenhum momento. E a produção de lista de exercício foi também, né, como eu já falei, uma proposta sugerida pelos discentes, e isso faz com que incentive, né, os discentes a participar da monitoria, né, e ver ali a lista corrigida e já vai sanando suas dúvidas. A última proposta, a sexta proposta, são os questionários bimensais para os alunos, com o intuito de fornecer um retorno aos alunos sobre as atividades de monitoria. E esses questionários, eles seriam como um feedback para o monitor, para que o monitor, nós monitores, pudéssemos melhorar a nossa didática, melhorar de alguma forma, sempre visando ajudar mais o aluno, né? E aqui tem alguns dados adicionais. Nós fizemos uma pesquisa, como eu já falei, né, um questionário, na verdade, com os alunos, e eu já adianto que nem todos os alunos matriculados nas disciplinas responderam. Então, dos que responderam, nós temos aqui esses dados. 57,1% não participaram da monitoria, né? Aqui é o gráfico de pizza da participação de discentes da monitoria. Então, a maioria não participou. Dos que participaram, foi perguntada a opinião deles em relação a o que eles achavam, se iam ter aprovação na disciplina ou não. Então, a maioria disse que ia ser aprovado sem necessidade de ir para a avaliação final, como nós podemos ver. Alguma parte não tinha certeza, né, não sabia afirmar, e outras iam ainda para a avaliação final. A opinião dos discentes sobre a prejudicialidade do formato EAD nos seus estudos. Então, a maioria disse que o formato EAD não prejudicou o seu estudo, como nós podemos ver aqui. Situações de que ocorriam à procura do monitor. A maioria dos alunos, né, procuravam para sanar dúvida em atividades e revisar o conteúdo, como também mostra aqui o gráfico. Os motivos da não utilização da monitoria por parte dos discentes. Então, aqui foi perguntado aos discentes por que não participavam da monitoria, porque eles não participavam. A maioria disse que não teve tempo, por isso a flexibilidade, né, no tempo e nos dias da monitoria que foi proposta. Em segundo lugar, ficou não achei necessário, e tem as outras porcentagens, né, com não sabia que tinha um monitor, não tive tempo e não achei necessário, e não achei necessário e não sabia que a disciplina tinha um monitor. Então, com isso, né, nós vemos que é importante mudar o jeito e cada vez mais aprendendo, né? Lançamos essas propostas para que venham ajudar próximos orientadores, próximos monitores a fazer uma monitoria de forma mais adequada àquela situação, mais adequada à situação online. Como nós fomos pegos de surpresa, né, com essa pandemia, demos o nosso máximo, mas ainda precisa muito a ser melhorado. E nesse ano de 2021, tudo indica, né, que continue no formato EAD, as faculdades, online e, consequentemente, as monitorias. Então, é uma forma de ajuda.